irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje. Hoje, dia 8 de outubro de 2020, dia de muito calor aqui em Colina. Espero que você tenha passado um bom dia, assim como eu passei na presença do nosso Senhor. Espero que você tenha tido um dia produtivo e o Senhor continue nos abençoando durante a noite e falando conosco. Volto a te pedir que se inscreva no meu canal do YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, curta, compartilhe, dissemine essa ideia para que nós possamos divulgar a Palavra de Deus e atingirmos muitos e muitas mais almas. Isso é o que agrada ao Senhor. Amém? Vamos pedir para que o Senhor fale conosco e que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Hoje nós vamos falar em fidelidade. Fidelidade em tempo de crise. O nosso texto bíblico para a meditação está em Gênesis, capítulo 31, os versos 38 ao 42. Livro de Gênesis, capítulo 31, versos 38 ao 42. E a palavra do Senhor segue dizendo assim: Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado que eu pegava, o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias? Estava eu assim, de dia me consumia o calor, de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias, agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Graça e paz. Fidelidade. Fidelidade é a qualidade de quem é fiel. Fidelidade significa lealdade, semelhança entre o original e a cópia, afeição constante, probidade, exatidão, pontualidade. Esses são os adjetivos que definem fidelidade. Encontramos na palavra do Senhor muitos textos que falam de fidelidade, ou que falam a respeito daquele que é fiel, ou seja, o que pratica a fidelidade. Dizer que é fiel quando tudo vai bem é fácil. Somos desafiados a vivermos uma vida de fidelidade, seja qual for a situação ou circunstância, não importando o tamanho do problema ou do desafio que temos pela frente, e nem mesmo o tempo que isso possa durar. Existem 2 tipos de fidelidade: a fidelidade vertical, que fala do relacionamento, do meu relacionamento com Deus, e a fidelidade horizontal, que fala do meu relacionamento com o meu próximo, ou seja, com a família, com o patrão, com o colaborador, com o discípulo, com o amigo, com o irmão, com todos aqueles que me rodeiam. Essa é a fidelidade horizontal. Já a fidelidade vertical, conforme eu falei, é aquela relação que eu tenho com Deus, é a minha fidelidade direta para com o Criador. Vejamos aqui agora alguns versículos que falam
de fidelidade. Segundo Crônicas 19:9, deu-lhes ordem dizendo assim: andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Palavras do rei Josafá àqueles que foram nomeados juízes sobre o povo. Deuteronômio 7:9, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. 1 Samuel 2:35, então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Palavra do Senhor contra a casa de Eli, dizendo que levantaria Samuel. Provérbios 11:13, o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. O mexeriqueiro promove a divisão, enquanto aquele que é fiel promove a unidade. Vejamos o que diz a história de Jacó e seu sogro Labão. No texto e contexto desse livro de Gênesis 31 e os versos 38 a 41. Jacó era um homem de fé, temente a Deus, e tinha um sonho. Nesse sonho haviam várias promessas inclusas: frutificação, posse de terras, prosperidade, proteção, segurança, entre outras coisas. Labão, por sua vez, era um homem idólatra, egoísta, traiçoeiro, mesquinho, mentiroso, enganador e avarento. E por várias vezes tentou tirar vantagem em cima de Jacó. Isso durante 20 anos. Durante esses 20 anos, Labão explorou Jacó. Em várias situações, agiu de uma forma totalmente desonesta. Entretanto, Jacó sempre manteve a sua postura de homem temente a Deus, e em nenhum momento murmurou contra Deus, e nem sequer se levantou contra seu sogro. Pelo contrário, antes preferiu sofrer o dano, nunca deixando de confiar em Deus. Por essa razão, Deus o abençoou grandemente, e Jacó se tornou um homem poderoso e de grande êxito. Jacó se transformou no que se pode dizer um empresário de sucesso. Tinha muitos bens e empregados à sua disposição. Mas convém lembrar que nem sempre a vida de Jacó foi assim. Ele chegou mesmo a não ter sequer um travesseiro para reclinar a cabeça, conforme nós podemos ler no livro de Gênesis, capítulo 28, nos versos 10 e 11. Mas, então, qual o segredo do sucesso de Jacó? Primeiro, o sucesso de Jacó deve-se à humildade. Jacó sempre se manteve humilde para reconhecer os benefícios de Deus em sua vida, conforme Gênesis 32:10. Segundo, a fé. Jacó creu nas promessas que fazia do sonho que Deus colocou em seu coração. Podemos ver isso em Gênesis 28, 12 ao 15. E terceiro, a prática dessa fé. Porque não adianta tão somente você ter fé, você precisa praticar essa fé. E Jacó fez um voto de fidelidade com Deus. Isso nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 22. Jacó tinha uma aliança com Deus.
Os sonhos, sem dúvida, são a linguagem do coração de Deus. E aqueles que são fiéis tocam o coração do Pai e recebem os seus sonhos. Conquistar os sonhos nem sempre é fácil. Na maioria das vezes é necessário se pagar um alto preço, com esforço, renúncia, dedicação, entusiasmo, ânimo, coragem e principalmente com fidelidade. Podemos concluir então, por que ser fiel? Para isso eu devo pagar um alto preço? Qual a vantagem? Olha que conclusão interessante. Qual a vantagem em ser fiel se eu tenho que pagar um alto preço? Primeiro, porque é nosso dever como filhos de Deus. Nós temos o dever de sermos fiel. Nós não temos que reivindicar nada. Nós temos que nos submeter à vontade do Pai. É nosso dever, como filhos, sermos fiéis a Deus. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Hebreus 3:12. Olha que alerta para nos levar à fidelidade. Vede, irmão, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, que se aparta do Deus vivo. E isso, nós somos filhos do Deus vivo. Em nós não pode haver coração mau, nem pode haver infidelidade. Porque isso certamente nos levará ao pecado e nos apartará, nos distanciará de Deus. Segundo, Deus não se associa com o infiel. Se você é infiel, saiba que você está longe de Deus. E essa fidelidade, tanto faz se a fidelidade horizontal quanto a vertical. Tanto faz você ser infiel para Deus como ser infiel para o seu próximo. Deus não se associa com o infiel. Segundo Coríntios 6,15, a palavra do Senhor diz: e a comunhão que tem a luz. E que comunhão tem a luz com as trevas? O que concórdia há entre Cristo e Belial? Deus não faz sociedade, Deus não se aproxima, Deus não tem negócio com pessoas infiéis. Terceiro, será grandemente abençoado aquele que for fiel. Provérbio 28, 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Esse é o temor. Esse é o grande temor. Porque Deus, além de não se associar, aliás, além de nós termos o dever de sermos fiéis, porque nós somos filhos de Deus, Deus não se associa com o infiel. E não bastasse isso, Deus reterá a bênção, porque o homem que é fiel abundará em bênção, mas o que se apressa em enriquecer ou enriquece ilicitamente não ficará sem o castigo. Nada foge aos olhos de Deus. Quarto, a fidelidade nos respalda com autoridade. Você é fiel, você está respaldado. Conforme Lucas 19, 17. E ele lhe disse: bem-estar, servo bom, porque no mínimo foste fiel sobre 10 cidades,
terás autoridade. Deus dá autoridade àquele que é fiel. Deus dá legalidade àquele que é fiel. Quinto, há uma grande recompensa para aquele que se faz fiel. Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E esse amor dito aí é o amor da fidelidade. Então, meu irmão e minha irmã, lembre-se, entre a promessa e a conquista real da promessa, existe um período de tempo pelo qual nós temos que passar. É um período de teste. O nosso comportamento durante o teste é quem vai determinar os sucessos ou fracassos, as conquistas ou a derrota. Por isso, temos que ser fiel. As vantagens que nós levamos em ser fiel são essas 5 vantagens citadas. Porque temos que ser fiel porque nós somos filhos de Deus. E esse é o dever de filho, ser fiel. Deus não se associa com o infiel. O fiel tem um pacto, uma sociedade com Deus. A pessoa que tem fidelidade, a pessoa que é fiel, será grandemente abençoado. Grandes são as promessas de bênçãos para aquele que é fiel. Aquele que não é fiel não fugirá do castigo de Deus. A fidelidade é respaldada com a autoridade que Deus nos dá. Nós somos premiados com autoridade quando nós somos fiéis a Deus. E há uma grande recompensa de Deus para aquele que se faz fiel. Que bom e maravilhoso nós ouvirmos palavras como essa de hoje. Nós aprendermos quão importante é nós sermos fiéis. Quando nós aprendemos aqui e damos glórias a Deus, o sentido real da palavra fidelidade. Fidelidade, qualidade daquele que é fiel. E aquele que é fiel recebe um selo de Jesus Cristo, porque Deus é fiel, Jesus Cristo foi fiel, continua sendo fiel. O Espírito Santo que habita em nós é fiel. E esse é o selo da qualidade daquele que é fiel, que é a fidelidade. Ser fiel é ser leal, é ter lealdade para com o outro, para com Deus. A fidelidade significa a cópia entre o original e significa a semelhança entre o original e a cópia. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Por isso, Deus é o original, nós somos a cópia. E essa semelhança nos faz fiéis. Fidelidade é afeição constante, é probidade, ou seja, é responsabilidade. É você tratar as coisas com responsabilidade, com zelo. A fidelidade significa exatidão, pontualidade. São tantos os adjetivos para fidelidade que nós poderíamos ficar aqui enumerando por várias horas. Porque fidelidade resume-se em lealdade. Você não agrada a Deus se não for leal. A palavra de Deus está repleta de advertências como essa.
Como é que você pode amar a Deus se você não ama, que não vê? Se você não ama o próximo que você vê? Como é que você pode ser fiel a Deus se você na sua vida faz coisas erradas, trapaceia, quer levar vantagens, quer obter a lei do Gerson, leva a vantagem em tudo? Sigamos o exemplo de Jacó. Jacó foi enganado pelo seu sogro Labão durante 20 anos. Jacó se dedicou e todas as vezes que era para Jacó pegar a sua recompensa, Labão mudava a história, a conversa e passava, imaginava ele que estava passando Jacó para trás. Mas Deus está nos céus, Deus vê todas as coisas. Então não adianta você vestir uma capa de santidade se você não é fiel verdadeiramente. De dentro do seu coração, Deus está vendo. Seja fiel no pouco e Deus te colocará no muito. Deus abençoe você nesta noite. Que você tenha uma noite abençoada, que você possa refletir, e aquele que ainda imagina que leva vantagem sendo infiel, tenha tempo de se arrepender e de provar a sua fidelidade. Não importa pelo momento que você está passando, saiba, você está sendo provado pelo Deus Altíssimo, e o teu galardão, teu presente, já está posto para você. Basta você tomar posse. E você toma posse através da sua fidelidade. Tanto fidelidade vertical, que é aquela fidelidade que fala do seu relacionamento com Deus, como ser também, praticar também a fidelidade horizontal, que é a fidelidade que fala do relacionamento de você para com o próximo. Leve, se você quer levar alguma vantagem, leve vantagem em ser fiel, em ser visto como um homem que pratica a fidelidade, porque isso agrada a Deus. Que Deus os abençoe. Amanhã estaremos aqui às 19h30 falando da palavra de Deus para hoje. Lembre-se, seja fiel e você receberá o galardão do céu. Seja fiel e você agradará a Deus. Deus os abençoe. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Receba meu beijo, um forte abraço. Eu te amo em Cristo Jesus. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Não se esqueça de nos acompanhar e de nos prestigiar no YouTube. Se inscreva no nosso canal, faça o nosso canal crescer. Seja fiel a Deus. Que Deus os abençoe. Até amanhã, graça e paz.